My name is Olá, Brian Strout. eu sou o Brian Strout e é um prazer de apresentar para vocês o relatório de qualidade dos Estados Unidos para o Soft Headwinter. Ao avaliar esse relatório, nós vamos falar isso do ponto de vista do tipo de produto de panificação, em geral, é produzido utilizando essa farinha de Soft Headwinter. Aqui vocês veem a representação dos vários produtos. Sobretudo, a gente se concentra nas categorias de cookies e crackers, ou bolachas, alguns tipos de doces. Essa farinha Soft Headwinter também tem um bom valor como farinha de mistura, sobretudo para reduzir o teor proteico total e qualidade de algumas farinhas mais fortes para algumas aplicações. Então, ao ver esse slide, eu vou apresentar da posição de como a safra desse ano funciona para esses tipos de produtos. A primeira coisa que nós vamos ver são os dados brutos de trigo. As amostras são coletadas em todos os Estados Unidos, sobretudo de duas regiões diferentes, misturando em algumas amostras compostas para nós chegarmos a uma classificação geral do trigo. Para esse ano, 2021, a classificação geral é o número 2 do Soft Headwinter, que se compara muito bem com o ano passado, sobretudo com a média dos últimos 5 anos. Houve uma baixa quantidade de trigo que foi classificada como número 3 ou número 4 nesse último ano, ou historicamente, na média de 5 anos, é de mais ou menos 25%. Portanto, muito mais consistência na qualidade do trigo esse ano em comparação com a média dos 5 anos. Olhando os dados com mais detalhes, nós podemos ver os dados para peso, danos nos grãos. Aqui nós vamos ver, nós dividimos os dados entre a costa leste e o Porto do Golfo, dependendo de onde que é feito o embarque nos Estados Unidos. A divisão entre essas duas regiões é de 80% sai pelo Golfo e 20% sai da costa leste. Então, o que nós vemos representado aqui na coluna central de média, na verdade, uma média ponderada com base na produção entre essas duas regiões. A gente se concentra primeiro no peso. Primeiro, nós podemos ver que em quilogramas por hectolitro, que para 2021 foi o mesmo que o ano passado, um pouquinho melhor do que a média dos 5 anos. Olhando os defeitos ou grãos danificados, material murcho, os defeitos totais foram um pouquinho mais do que no ano passado, mas um pouco menos do que a média dos 5 anos. Isso indica um trigo bem consistente vindo dessas duas regiões nos Estados Unidos. Nós podemos ver a distribuição de peso para esses gráficos aqui. O da direita, expresso em quilogramas por hectolitro, nós podemos ver que praticamente 90% da safra total foi superior a 76,4 quilogramas por hectolitro, indicando uma boa consistência. Isso também mostra um peso um pouco maior do que a média na região do Golfo, sobretudo, mas, no geral, boa qualidade, boa consistência nesses pesos. Os dados de não classificação incluem dockage, umidade e proteína. O dockage foi parecido com o ano passado e com a média dos 5 anos. Umidade, como nós podemos ver nesse gráfico aqui, numa média ponderada, foi 13,6. Um pouquinho mais alto do que no ano passado, de 13,4, e um pouquinho mais do que a média dos 5 anos. Uma coisa a ser notada na umidade é segregado pelas duas regiões, a costa leste foi muito mais alto do que o Porto do Golfo, 14,2% de umidade, em média, vindo dessa região. Ao compilar os dados para esse relatório, nós temos uma visão mais detalhada, região por região, estado por estado. Ao olhar esses detalhes, parece que os dados da costa leste foram impulsionados por algumas regiões, na Carolina do Norte e Kentucky, onde o clima foi úmido durante a colheita e, provavelmente, isso contribuiu a um teor de umidade mais alto do que o típico para esse trigo. Uma coisa a ser lembrada é que alta umidade possivelmente pode levar a problemas de transporte e armazenamento. Portanto, como sempre, a gente incentiva os compradores a estabelecerem um teor máximo de umidade para poder controlar a qualidade. Outros dados incluem sedimentação, fall in number e a presença de
Bom, sedimentação é a primeira indicação de que nós temos sobre teor de proteína. E nós vemos que a proteína está um pouco mais baixa do que nos anos anteriores. Isso é indicado pelo valor de sedimentação de 10,1 versus 11,0 do ano passado e 11,4 como média dos 5 anos. O falling number é um outro atributo ao qual temos que prestar atenção. Em média, foi 297 segundos. Nós podemos ver que o valor da costa leste foi um pouquinho mais baixo, 257, e no Porto do Golfo, 307. Todos esses números estão mais baixos que o ano passado e também mais baixos do que a média dos 5 anos. A leitura de Dom estava muito boa, um pouco mais alta do que no ano passado e um pouco mais alta do que a média dos 5 anos. Sobretudo, foi bem baixo nas amostras da costa leste, só 0,2 ppm. E nós veremos em alguns slides depois exatamente como que está essa distribuição. E, de novo, algumas dessas áreas podem ter sido influenciadas por um estado na região onde as chuvas levaram a esses números. O falling number, com mais detalhes, nós podemos ver que 97% das amostras do Golfo foram maiores do que 250 segundos, que é uma especificação comum de compra. Nós também podemos ver que as amostras da costa do leste tiveram uma média de 257 segundos. Embora seja importante prestar atenção nesse atributo, não é um problema de qualidade. Dom, nós veremos que 100% das amostras da costa leste tiveram menos de 1 ppm. E as amostras do Golfo foram influenciadas pelos dados de um estado, sobretudo Arkansas. De maneira geral, esses foram os números mais favoráveis de Dom que nós já vimos nos últimos anos. Embora tenha sido uma área de preocupação 2 anos atrás, sobretudo, nós não vemos isso como preocupação esse ano. Ao nos concentrar agora nas características do grão, que vai ajudar a definir como essas amostras serão usadas na fabricação, temos atributos muito favoráveis. Peso por 1.000 grãos, peso por grão e diâmetro muito mais alto do que no ano passado e a média dos 5 anos. Isso indica que nós temos um grão bem grande, gordo, que deve ser processado rápido. E também a dureza está um pouco mais baixa do que no ano passado, ou seja, qualidade favorável para a produção, gerando uma farinha de boa qualidade no processo. Vamos voltar nossa atenção agora para ver a farinha que nós processamos nesse relatório aqui. Um lembrete de que nós passamos por uma unidade experimental. Buller não é a mesma coisa comercial. Então, os números são mais uma comparação ano a ano do que uma comparação com uma extração comercial. Dito isso, nós podemos ver que a extração é um pouco mais baixa para esse ano, em comparação a anos anteriores. E como nós vimos menor proteína no trigo, também vimos menor proteína na farinha, 7,4 na média ponderada, em comparação com 7,5 no ano passado e 7,8 na média dos 5 anos. Foi um número bom, uma boa indicação de que esse trigo deve ser bem beneficiado pelo processo de produção. Ao avaliar alguns dos testes para quantificar a qualidade da proteína presente na safra desse ano, nós vemos uma indicação com as leituras de glúten úmido e índice de glúten. Estão mais baixos do que no ano passado e mais baixos que a média dos 5 anos. De novo, provavelmente uma indicação de menor teor de proteína total, mas também uma indicação de menos qualidade de proteína do ponto de vista de formação de massa. Assim como no trigo, onde nós tivemos um falling number menor do que o histórico, nós também vemos um número de falling menor aqui, uma média de 18,82 segundos, em comparação com 316 no ano passado e o mesmo para a média dos 5 anos. Qualidade da proteína também influencia a viscosidade do amilógrafo, assim como o falling number. Como resultado, provavelmente, esses parâmetros, nós vemos uma viscosidade de amilógrafo um pouco mais baixa do que no ano passado, só 440, comparado com 662. De novo, isso é uma coisa a ser lembrada, mas a gente não acha que isso vai causar problema de qualidade na maior parte das aplicações que nós estudamos. Amido danificado um pouco mais alto, isso pode ter influenciado o amilógrafo. Uma medida analítica de qualidade da farinha, sobretudo para biscoitos, cookies e crackers, é a capacidade de retenção de solvente. Nós nos concentramos nesse teste nos últimos anos porque tem uma boa relevância para a aplicação de produtos de baixa umidade, como o biscoito, por exemplo. Nós prestamos muita atenção
o valor de sacarose, porque é uma indicação da qualidade e presença e influência dos pentosanos na farinha e na absorção de água dessa massa, formando aquele produto acabado. Nós podemos ver aqui que não é tão baixo como no ano passado, uma leitura de 95 para esse ano, comparado com 74 no ano passado. Agora, 74 no ano passado, que é a safra de 2020, foi bem baixo. E deste ano, 95, ainda está bem mais baixo do que a média dos 5 anos, que era de 102. Então, assim como no ano passado, a gente acredita que essas farinhas vão ter uma boa característica de absorção e baixo sistema de umidade para cookies e crackers. Resultados comparáveis para ácido lático, que é uma indicação de glutenina ou qualidade de proteína de glutenina, e também para o carbonato de sódio, que é uma indicação da quantidade de amido danificado. Um pouco mais alto que no passado, para carbonato de sódio, mas, de novo, isso pode ter a ver com os valores do amido que nós vimos no gráfico anterior. Para ter uma indicação das propriedades de manuseio da massa, fizemos o extensógrafo e o alveógrafo. Para a categoria de produtos que nós estamos discutindo aqui, o alveógrafo tem mais relevância do que o resultado do extensógrafo. Essa é uma leitura onde nós podemos ver algumas diferenças esse ano que valem a pena chamar a atenção. O valor P de 44, que é a pressão necessária para expandir essa massa no teste, é mais alta do que no ano passado e mais alta do que a média dos 5 anos. Uma diferença mais dramática foi observada no valor L. Esse valor L é uma demonstração de até que ponto essa massa vai se expandir antes dela se romper. Nós podemos ver, foi só de 56, comparado com 78 no ano passado, e 88 na média dos 5 anos. Isso tem uma contribuição pesada para o cálculo do valor P sobre L. Então, existe um P sobre L de só 0,78. O que isso significa? É que a qualidade e que a quantidade da proteína que nós observamos e os outros fatores que influenciam na safra desse ano vão levar a uma massa que não é tão extensível como nós vimos demonstrado nesse teste específico. Para os produtos que nós estamos discutindo, isso não é necessariamente uma contribuição negativa. Então, embora esse talvez seja o maior valor P sobre L que nós vimos nos últimos anos, provavelmente não indica qualidade ruim de panificação. E nós veremos isso na próxima aplicação. Ao nos concentrar nos dados do produto final, para essa categoria de trigo Soft Red Winter, nós produzimos cookies utilizando um método simples de sugar snap, sobretudo diâmetro e uma relação de espalhamento. Então, teor de proteína, qualidade de proteína, as leituras do alveógrafo, as leituras do amilógrafo, viscosidade. Todas essas categorias diferentes de teste são resumidas no desempenho dos cookies. Nós podemos ver aqui que o diâmetro do cookie um pouco mais baixo do que no ano passado e do que na média dos 5 anos, mas essa relação de espalhamento do cookie foi maior do que no ano passado, a média dos 5 anos. O que nós vemos aqui é uma interação de como essas amostras de farinha vão absorver água, como que esse teor de água na consistência da massa vai interagir com os outros componentes para simular o desempenho numa aplicação específica de panificação. Com isso, então, eu concluo o relatório de qualidade da safra de 2021 do Soft Red Winter. O que nós vemos aqui é um relatório de qualidade que mostra um bom peso de teste, qualidade de grão e característica de beneficiamento do trigo em si. À medida que esse trigo é transformado em farinha, eu acho que os resultados desse ano mostram uma boa aplicação, sobretudo em produtos de panificação, como cookies, crackers e biscoitos, e também como trigo de mistura para reduzir a força de algumas farinhas mais fortes. Muito obrigado e foi um prazer falar com vocês.